Caríssimos irmãos e irmãs, hoje é o dia 1º de maio de 2025, quinta-feira da segunda semana da Páscoa. Hoje é dia de São José Operário. Muito oportunas são as palavras do Papa Francisco para esta ocasião. Hoje, que é festa de São José Operário, também Dia dos Trabalhadores, rezemos por todos os trabalhadores, por todos, para que não falte trabalho a nenhuma pessoa e todos sejam justamente retribuídos e possam gozar da dignidade do trabalho e da beleza do repouso. Antífona. Feliz és tu, se temes o Senhor e trilhas seus caminhos, do trabalho de tuas mãos hás de viver, serás feliz, tudo irá bem. Aleluia! Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nesse dia tão glorioso, consagrado a São José Operário, vamos refletir sobre este santo maravilhoso, vamos refletir sobre ele. Ele que também deu o seu sim para Deus junto com Maria. Por causa disso, temos o nosso Senhor Jesus conosco, temos o Espírito de Deus, o Verbo encarnado e toda a docilidade, toda a amabilidade, toda a paciência, toda a obediência de São José ao cuidar de forma brilhante, de forma tão cuidadosa do nosso Senhor Jesus Cristo, quando menino e adolescente, e aí jovem, até chegar à sua idade, onde ele iria iniciar sua vida pública aos 30 anos. Até lá, foi São José que trabalhou, se dedicou, se empenhou para formar o homem, o ser humano, Jesus de Nazaré, que hoje é o nosso Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. A São José, todo o respeito e todo o nosso carinho, e sempre rogando para que todos nós, homens e mulheres, sejamos pais de nossos filhos, conforme ele educou Jesus Cristo. Façamos o nosso ato penitencial. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama a segui-lo fielmente. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, Criador do Universo, que destes aos seres humanos a lei do trabalho, concedei, benigno, que, pelo exemplo e proteção de São José, possamos realizar as obras que nos confiais e alcançar os prêmios que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Deus disse: façamos o homem à imagem e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou.
homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse: eis que vos entrego todas as plantas que dão semente sobre a terra, e todas as árvores que produzem fruto com sua semente, para vos servirem de alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo o que rasteja sobre a terra, e que é animado de vida, eu dou todos os vegetais para o alimento. E assim se fez. E Deus viu tudo quanto havia feito. E eis que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. E assim foram concluídos o céu e a terra, com todo o seu exército. No sétimo dia, Deus considerou acabada toda a obra que tinha feito. E no sétimo dia descansou de toda a obra que fizera. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nesse dia descansou de toda a obra da criação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Ó Senhor, fazer dar frutos o labor de nossas mãos. Ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Já bem antes que as montanhas fossem feitas, ou a terra e o mundo se formassem, desde sempre e para sempre vós sois Deus. Ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis: voltai ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Ensinai-nos a contar os nossos dias, e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos, até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Saciai-nos de manhã com vosso amor, e exultaremos de alegria todo dia. Manifestai a vossa obra a vossos servos, e a seus filhos revelai a vossa glória. Ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja Deus, bendito seja cada dia, o Deus de nossa salvação, que carrega os nossos fardos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso?
e ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos festejando esse momento, esse dia de São José Operário. No Evangelho, Jesus é chamado o filho do carpinteiro. Está lá em Mateus 13:55. E nesta memória de São José se reconhece de modo iminente a dignidade do trabalho humano como dever e aperfeiçoamento do homem, exercício benéfico de seu domínio sobre o mundo criado, serviço à comunidade, prolongamento da obra do Criador e como contribuição ao plano da salvação. Em 1955, instituiu uma memória litúrgica no contexto da Festa dos Trabalhadores, universalmente celebrada neste 1º de maio. Zeloso, criador e organizador, Deus, nosso Pai, se interessa não só por embelezar o universo, mas preocupar-se para que não falte alimento ao ser humano, posto que ele, no centro da criação, Jesus de Nazaré, tendo assumido a condição humana, não se isentou da lei do trabalho, mas contribuiu para o sustento da família e o progresso da sociedade. São essas as reflexões que nós temos para homenagear São José. E essa expressão operário, que opera, é uma expressão muito interessante, porque todos nós somos operadores. Quando comemoramos o Dia do Trabalhador, como foi estabelecido aqui, o 1º de maio, e aí lembrou-se de São José, o carpinteiro. São José, ele, como carpinteiro, ele trouxe para nós aquilo que já acontecia em tempos de outrora, até mesmo antes de Jesus Cristo, ou seja, a construção. O Templo de Salomão, era necessário ter um carpinteiro. Hoje, o carpinteiro ele tem uma função mais humilde, mas um carpinteiro naquela época, na verdade, ele era um arquiteto. E há seitas ou outras denominações religiosas que chamam Deus de arquiteto do universo. E é verdade, Deus é o arquiteto do universo e deu a São José a condição de ser um arquiteto também. Humildemente, nós chamamos José de carpinteiro, mas ser um carpinteiro, para ele poder carpir, para ele poder construir algo, ele precisava ter uma ideia, ele precisava ter um planejamento, ele precisava ter a arte. Ele era um artífice, ele era um arquiteto. E o verdadeiro arquiteto é Deus. Então, na mente de São José, na alma de São José, havia o próprio Deus. Porque ser um carpinteiro naquela época, na verdade, ele tinha o Espírito de Deus. Porque o verdadeiro arquiteto é Deus. Então, São José, ele era um carpinteiro, mas ele era um arquiteto. Era assim que era considerado. E o Espírito de Deus estava em José. Porque a arquitetura foi tão bonita, foi tão preciosa, tão precisa, que veio Jesus Cristo para cuidar de nós. Devemos enxergar assim, meus irmãos, o arquiteto, aquele que trouxe para nós a obra mais perfeita que esse mundo conheceu, que se chama Jesus Cristo. Que possamos vivenciar isso na nossa caminhada
e saber que Jesus, ele é fruto de nós mesmos, seres humanos. Ele é fruto de nós. Claro, ele é o fruto de nós, seres humanos, e é fruto do próprio Deus. Por isso ele é Deus e homem. Ele tem a sua unção de Deus e ser humano. Uma relação maravilhosa. Ele vem de Deus para ser um ser humano. E nós estamos fazendo o caminho inverso. Nós somos seres humanos para atingirmos, alcançarmos o Deus pela nossa santidade. Então, que possa aproveitar bem esse dia de São José Operário e possamos assumir junto com São José a nossa função de operários e de arquitetos, carpinteiros, e construirmos com a nossa arte, porque nós temos a Assembleia de Deus conosco, nós temos o DNA de Deus conosco e vamos também ser um José operário em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Transforme a sua vida e a de muitos outros. Nossa comunidade católica está envolvida em diversas obras sociais, de distribuição de cestas básicas à construção de creche. Cada ato de generosidade conta. Colabore com a comunidade. Mesmo uma pequena contribuição pode significar menos sofrimento ao próximo.